Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Uma outra coisa, nessa época, como eu comecei a sentir esse preconceito e perceber essas questões, eu comecei a frequentar também centros de Umbanda e hoje, de vez em quando, eu vou até a um centro de candomblé que eu confio muito aqui, quando eu sei que eu preciso ir a algum lugar porque alguma entidade precisa falar alguma coisa comigo que não seja, que eu não consiga entender por mim. Então, quando eu vejo isso, eu procuro. E aí, numa dessas idas a um centro, eu conheci um senhor, amigo, que nos levou para ir a um centro, um trabalho mediúnico numa cachoeira. E lá se manifestou um que na Umbanda chama-se Exu. Que é o anjo de guarda na Igreja Católica, que é o espírito guardião no Espiritismo, que hoje, depois das minhas experiências e do que eu tenho lido da EQM, eu digo que o guardião ou o anjo de guarda é o nosso eu superior. Eu acho que o entendimento que eu tenho, eu acho que é o O nosso eu Exu superior. também seria, no caso. Seria, que é esse guardião da nossa encarnação, que sou eu mesmo, só que na minha versão pura lá no mundo Sim. espiritual. E eu vejo em todas as narrativas de EQM, ou na maioria delas, que eu já vi, que as pessoas falam de uma pessoa que eu acompanho que ele não vê o rosto, mas que está falando É, com ele. Eu sim. imagino que todos esses que passaram por essa situação é essa pessoa. É. Essa pessoa é ela mesma. Por isso Sei. ela não vê o Você rosto. seria o avatar, né, desse espírito original. Isso, esse corpo meu é o avatar Sim. desse espírito, é como eu vejo agora. Uhum. E aí, nessa reunião, um espírito se manifestou lá dizendo assim: eu sou Exu Cascavel, e eu vou te ajudar. Você está com muitos problemas, precisando de orientação, eu vou te ajudar. Toda vez que você precisar de mim, você pode contar comigo. E eu vou te dar um sinal de que eu estou te ajudando. E, bom, eu entendi, confiava na espiritualidade, entendi o recado e não me preocupei com o sinal. Nem fiz questão do sinal. E aí a gente, como era uma cachoeira, a gente estava indo embora, 22 quilômetros da cidade aqui de Divinópolis. Na volta, a gente passava por uma estradinha de terra. No meio da estrada, uma cascavel enorme parada no meio do. Aí, pra gente não matar a cascavel, a gente parou e foi ver, né? Tirar ela de lá. E aí, quando a gente chega, a cascavel está intacta, mas morta. Ela não estava viva, ela estava Sim. morta, mas não tinha nenhum machucado, não tinha sido ferida, e ela estava esticadinha. E aí o chocalho, a cascavel tem um chocalho, né? É. Aí o senhor, que era o coordenador da reunião, falou assim: que o guardião lá falou que ia te ajudar, ele tá te dando sinal, pega o chocalho para você. Aí eu peguei, cortei o chocalho, tava morta a cobra, né? Cortei o chocalho e trouxe para mim como um sinal da Sim. presença daquele espírito. Isso assim foi marcante demais para mim, porque eu ainda tinha muita dúvida, e O nome continuei dele era Exu Cascavel, né? isso. E eu tenho o chocalho até hoje aqui na minha casa. Acho que ele está guardado aqui do lado. Então eu guardo ele como lembrança disso. E desde essas épocas que as confirmações foram acontecendo cada vez mais, assim, várias situações acontecendo, mas eu bem afastado. Quando foi eu fui afastando pela psicologia, estudava à noite, trabalhava o dia todo, eu passei a frequentar muito pouco o centro espírita e fui afastando bem. E tendo uma visão assim, que eu não tinha, visão social, visão de ciências humanas e as questões sociais, que foi me esclarecendo, e eu fui percebendo esse preconceito que existe em muitos centros espíritas. Não são todos, mas em muitos tinham. Por exemplo, se um preto velho manifestasse no centro espírita, ele não era bem-vindo. Isso é um racismo religioso É. mediúnico, né? Discriminação Eu acho. espiritual. Discriminar um espírito, ainda mais um preto velho, eles são tão É, gentis, dóceis, é. amorosos, de um amor tão profundo, e E isso me sábios, né? incomodava.
Então eu fui ficando meio alheio aos movimentos e meio embirrado mesmo, assim. E aí, faltando o quê? Uns 6 meses para a pandemia começar, eu comecei a sentir a presença dos espíritos muito forte. Eles começaram a chegar assim muito forte e eu comecei a pensar, eu preciso de dar vazão. Eu nunca deixei. Eu ia num centro ou no outro de vez em quando eu via que a coisa estava pesando, o trem apertava, eu ia em algum centro. Mas aí quando começou a chegar assim muito forte, eu vi que eles estavam aproximando e eu sentindo assim que eles estavam me cobrando algo. Você precisa de entender. E aí de vez em quando eu deixava vir uma psicografia. Isso foi um pouco antes da pandemia, foi? Foi. Você precisa de entender bem, você precisa de desenvolver um relacionamento. Se você não desenvolver um relacionamento com os espíritos, você nunca vai resolver essa sua questão. Você tem que aprender a se relacionar com eles. Era essa a ideia que me vinha. Eu preciso de aprender, eu preciso de comunicar com eles, eu vou ter que correr esse risco e aumentar esse processo. Então, comecei a receber algumas comunicações, aí eu interpreto muito, sabe? É um racionalismo tóxico, talvez, até. De, isso é meu, isso não é meu, isso é mistificação, isso é não sei o quê. E aí eu ficava muito nisso. Essa aproximação veio, e aí eu comecei a pesquisar muita coisa sobre Google Meet, sobre internet, como dar aula online. Veio isso na minha cabeça. E quando começou a pandemia, meus colegas fizeram greve, o nosso grupo, uns 20 professores, bateu o pé e falou assim, não, nós não vamos fazer greve. E eu encabecei esse grupo, nós não vamos fazer greve dessa vez. E aí aconteceu algo inédito na nossa escola, que foi, a gente fez um horário de greve. Só os professores que queriam dar aula continuaram dando aula, e os outros ficaram de greve. E aí a gente prolongou o tempo até o final de março, foi quando deu o lockdown. Então a gente ficou mais um mês com os alunos. Parece que era assim, precisava da gente ficar mais um pouquinho ali com eles. E aí, né, a gente fez isso. E nessa época eu comecei a ensinar esses professores a usar o Google Classroom e a dar aula online. E começou os boatos da pandemia, que ia fechar. E aí eu já fiz um grupo e comecei a acompanhar isso. E nesse período, parece assim que eu já sabia que ia acontecer isso. Conscientemente eu não sabia, mas parece que tinha alguma coisa me avisando, vai acontecer algo que você precisa de ajudar. Preparando. E aí foi quando, a minha escola, a gente conseguiu dar aula em 2020, já o ano inteiro com o Google. Aí depois, no outro ano, no segundo ano da pandemia, a Secretaria de Educação daqui do meu estado oficializou o Google. Então, os professores já estavam todos familiarizados com isso. Foi, assim, algo que foi muito bom. E o meu canal de YouTube, né, que eu tinha criado para dar aula para os meus alunos do EJA, serviu para a gente fazer lives com os professores, lives assim que foram muito produtivas e que foram os nossos 19 sábados letivos que teve aqui para compensar esse período de pandemia, no segundo ano da pandemia. Então, e nesse período, eu passei por várias situações familiares que eu vi que esses espíritos chegaram, assim, foram espíritos amigos que chegaram para me amparar. Eles chegaram nesse momento que eu senti essa presença mais forte, foi para me amparar, porque eu passei por uma situação eu tenho um relacionamento homoafetivo com uma pessoa já há 8 anos. E esse meu companheiro, em 2019, ele teve um adoecimento. Então, foi um pouco antes desse período que eles chegaram. Já para mim, acho que me dá uma força nesse processo. Então, ele ficou internado 21 dias. Depois desse período, de 2019 para 2020, começou a pandemia. A minha irmã foi diagnosticada com câncer. E a gente passou por uma situação muito complicada. E eu via que eles estavam me amparando nesse processo. E logo no final desse processo, do segundo ano da pandemia, a minha irmã foi curada, assim, o câncer sumiu, desapareceu, né? Sem tratamento, sem nada. Ela tirou o mioma, e depois que tirou o mioma não sobrou nada. Desapareceu. E na biópsia, que todos os exames anteriores de sangue, a tomografia era um tumor de 25 milímetros. Eu sei que o tamanho da massa era quase o tamanho de um saco de arroz, as proporções dele, de 5 quilos. Era muito grande.
Então, tudo, os médicos tinham desanimado a gente, já tinham falado que já estava com metástase, só que depois, na hora que fez o último exame, depois da cirurgia, não tinha nada. Mas Então, ela foi passou algo por algum processo de tratamento espiritual, alguma coisa de assim? tratamento espiritual. Não. Inclusive, num centro espírita que tinha sido me apresentado por esse amigo meu que desencarnou. Uhum. Ele tinha me levado lá. E ela está morando lá perto agora. E aí eu levei ela lá, porque eu já conhecia o pessoal. Então, assim, eu percebi que eram esses meus amigos que estavam Uhum. me acompanhando nesse processo. Mas ainda ficava aquelas dúvidas. Quando foi agora no final do ano passado, acabou a pandemia. No ano passado, a minha mãe descobriu que está com câncer de tireoide, passou por uma tireoidectomia, está em tratamento. Essas questões mexeram também de novo muito comigo. E aí, no Uhum. final desse ano passado, a gente já passando por essas situações, aguardando o tratamento dela, que ela vai começar agora, de iodoterapia, me veio uma confiança absurda em tudo isso. Uhum. Porque em um dado momento, eu parei de ter contato com os espíritos. E depois voltei. E eles já estavam me instruindo, em algumas dessas psicografias, para eu criar um canal onde eu pudesse divulgar tudo que eu estava recebendo, que não fosse vinculado ao meu nome. Só para divulgação de todas essas informações que eu recebi através de psicografia, de intuição, de meditação. Eu pratico yoga. Em algumas meditações eu tenho algumas imagens muito interessantes. Aí eu falei, um desses dias eu falei assim, eu vou voltar a fazer um horário para receber essas comunicações e vou levar mais a sério isso, porque eles já me ajudaram tanto, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, sentindo que eu precisava fazer alguma coisa. Aí veio aquela voz forte, confiante, veio e falou assim, nós não vamos comunicar. Eu falei, por quê? Você não acredita. Nada que a gente fala você não acredita e não dá prosseguimento em nada. Pra quê? Você vai continuar nessa posição de nunca acreditar nas coisas? E aí, desde esse dia, acabou minhas dúvidas, cessaram todas. As coisas vêm assim na minha cabeça com uma certeza. Uhum. E sempre quando você fala de algum assunto desse, parece que você fica querendo contar para os outros, para confirmar, né? Parece que você quer contar para uma pessoa amiga, Uhum. para. Peraí, será que eu tô doido? Para Será que é da minha validar? cabeça? Para validar. A gente sempre quer contar para alguém. E as coisas que começaram a acontecer comigo, eu tô pouco lixando se tem que contar, se não tem. Eu tô sentindo, tô vendo e tô confiando. E desde então, eu fui meio que direcionado assim para começar a ver coisas de EQM, que eu nunca tinha visto EQM. Aí que entra os relatos de EQM, como eu achei seu canal, né? Uhum. E aí, quando eu ouvia algum relato de EQM no YouTube, parece que eu conectava com um mundo que não é esse. E aí eu fiquei ávido. Eu queria maratonar todas Os as relatos. coisas, os relatos de EQM, porque parece que aquilo me alimentava. E vinha sempre uma ideia assim, aqui, você tem que analisar tudo, depois é bom você voltar em tudo, porque os espíritos estão transmitindo conhecimento através da EQM. Esse é um processo organizado do mundo espiritual para transmitir novos conhecimentos nessa nova fase que nós estamos vivendo, porque as coisas ainda não acabaram. Mais ou menos tipo aquilo que o meu filho falou lá na enchente, né? Que ele, sonâmbulo, falou assim, passe por todas as coisas, e no outro dia a enchente quebrou a minha Sim. casa, né? Tinha mais coisa para acontecer. Então é mais Uhum. ou menos assim, parece que tem mais coisa para acontecer do processo de pandemia, né? Que eu interpreto, o meu entendimento que eu tenho, pelas coisas que eu tenho conversado com esses espíritos, é de que nós passamos da fase que poderia vir uma grande guerra e uma grande catástrofe mundial de dar um ruim total, e estamos passando já por uma fase de regeneração. Esse processo que a gente já está vivendo já é regeneração. A pandemia já foi regeneração. O estado que nós vivemos é como se fosse uma guerra, mas era uma guerra em que todos se ajudaram e não todos se prejudicaram. A gente não queria agredir o outro, a gente queria cuidar do outro. Então já é o inverso do processo das guerras que a gente vivia. Uhum. Então a gente estava num processo de mudança que começou com a pandemia. Que deflagrou, na verdade é um processo que estava sendo preparado há muito tempo e que aquele foi um marco assim, que a gente podia mudar. Essa é a ideia que eu, pelas minhas conversas, eu tenho tido com os espíritos. E outra coisa é que ainda tem outras coisas para acontecer. Uma coisa que eles têm falado, que eu
confio no que eles têm dito, porque eu estava muito persecutório, né? Eu estava muito assim, pensando muito, como, né? O que mais que vem? Que ruim que vai dar, né? Aquele medo do que possa vir. E isso estava me angustiando, porque eu tinha uma certeza absurda disso, de que mais coisa tem por vir. Não era algo assim que eu duvidava, que eu ficava questionando, era uma certeza profunda. E aí nessas angústias, eles esclareceram de algum modo assim que, na verdade, o processo da primeira bomba atômica e das primeiras experiências nucleares, de fissão nuclear, de bombas atômicas, desse processo todo, afetaram radicalmente a estrutura do planeta. Parece que foi só lá em Hiroshima, mas não foi. Afetou uma estrutura profunda do planeta. Física mesmo. Física, que não é reversível. Então, por algumas coisas, a gente vai ter que passar, que são relacionadas à natureza, a fenômenos da natureza, que não é possível mudar. Mas que o modo como a gente vai passar por isso faz toda a diferença. Então, as pessoas ficavam muito com medo dessa guerra na Ucrânia, né, disso virar uma terceira guerra mundial. E aí eu também tinha esse medo. E desde que veio essa informação para mim, eu comecei a ficar mais tranquilo quanto a isso, que tem uma organização grande por trás disso, protegendo o nosso planeta, mas que algumas situações a gente vai passar, mas também como foi na pandemia, para a gente se ajudar e não para a gente se degladiar por causa de interesses. E que é um processo que, pelo que eles me falam, vai levar uns 10 anos. Mas em janeiro eu estava numa angústia muito grande. Muito grande. Eu tive aí próximo de você, em janeiro, final de janeiro, em Recife, na praia, mas 2 semanas antes, eu achei que eu nem não conseguia ir para a praia, porque eu estava com uma viagem marcada há 1 ano atrás. Porque me deu crise de ansiedade que eu não sabia de onde vinha. E acho que estava muito ligado a isso. E depois que veio essa informação, eu me tranquilizei, porque eu estava assim, com uma situação. Eu não sei se era uma doença, se era uma dengue, porque aqui está com surto de dengue, se era crise de ansiedade, foi um misto de um tanto de coisa. Que eu fiquei uma semana eu emagreci 7 quilos. Eu não conseguia comer, eu não conseguia me alimentar, eu estava muito mal. E não conseguia nem rezar, nem aquela confiança em Jesus, eu não conseguia. E tudo eu pensava que estava associado a isso, a um ambiente assim. Porque eu sinto muito, eu chego próximo de uma pessoa, eu sinto a energia dela. Eu sinto aquelas coisas que as pessoas que tiverem aqui falam que sentem. Isso para mim é muito familiar, porque nas reuniões mediúnicas isso acontece assim, de modo muito intenso. Reuniões de cura, você chega na pessoa que está doente para dar o passe nela, você sente tudo que está acontecendo com o espírito que está grudado nela. É sinestésico, né? Você sente, por exemplo, se o espírito morreu asfixiado, você sente como se estivesse sendo enforcado. É uma coisa muito louca, que para psicologia, se você for confrontar com a psicologia, você fala assim, não, isso é coisa de maluco, né? Tem que internar. Mas eu sei que não é, porque eu sou muito racional e eu sei, assim, que passou aquele momento, some tudo, né? E eu vejo as pessoas melhorando depois disso. Então, isso é muito normal, né? E quem frequentou o centro espírita, quem frequentou reunião de cultos evangélicos, renovação carismática, já viu inúmeros relatos disso, de cura. Isso não é novo, isso é desde que o mundo é mundo, que existem curas espirituais, né? Com cirurgia física, com cirurgia espiritual, as que eu participava eram só fluídicas, né? Não tinha nada físico. Mas você sente a impressão do espírito, você visita um umbral, né? Eu era levado em reunião mediúnica a umbral. Aconteceram 2 situações também que passou de liso, que eu nunca tinha ido numa cachoeira. E aí, num dado momento, um preto velho falou comigo assim, eu vou te dar um banho de cachoeira. E eu senti uma pressão, parecia que eu estava dentro de um turbilhão de água, assim. E eu nunca tinha ido em cachoeira. E eu senti tudo isso no meu corpo. E numa reunião mediúnica. Eu te falando que o trem é coisa de doido. E aí, passados uns meses, eu falei assim, eu vou ter que ir numa cachoeira para ver se esse trem é desse jeito mesmo, né? E eu fui, e aí eu vi que a sensação era a mesma. Uma outra vez me falaram que ia me levar numa praia, porque a energia da praia, da beira da praia, é uma energia muito revigorante para pessoas que estão doentes, principalmente espíritos recém-desencarnados. O espírito que desencarnou recente, às vezes ele está com muito débito de energia, eles levam ele para pegar o fluido que vem das ondas do mar,
espiritual, que ele é muito revigorante, é um prana muito revigorante. E aí restaura o perispírito daquela pessoa para ela ser encaminhada, né, para o mundo espiritual. Então, aconteceu uma coisa dessa numa dessas reuniões, e aí me levaram na praia. Eu nunca tinha ido na praia. Eu fui à praia a primeira vez em 2018, recente agora, né, em Cabo Frio. E aí lá em Cabo Frio, eu fazia uma brincadeira com meu filho, da gente ir até a onda e mergulhar na onda para a onda te levar. Aí na hora que eu entrei, imediatamente eu lembrei, eu já passei por isso. Quando foi? Na reunião mediúnica. Eles me levaram na praia e eu senti a mesma sensação daquele mergulho na onda. Quando eu era criança, chamava pegar jacaré. Era pegar esse embalo com a onda aí. Acho que é o que o surfista faz com a prancha, a gente faz com o corpo, né? E a onda te leva. Eu acho que seja. Então, aconteceu muitas coisas dessas em reunião mediúnica comigo. E aí, nessa semana, eu sentia que era uma coisa muito espiritual que estava acontecendo comigo. E que estava associada a uma fragilidade física ou essa questão espiritual também do ambiente. Porque eu sinto, então, por exemplo, quando eu chego num ambiente que está muito negativo, eu sinto a pessoa muito negativa, a pessoa que eu não posso confiar, eu sinto isso. São esses relatos das EQMs me mostraram o que eu via pela reunião mediúnica, duvidando, eles me mostraram de uma pessoa que viveu isso descolado do corpo, né? E eu falei assim, gente, eu tenho que passar por uma EQM para eu sentir isso mais intenso, né? Eu preciso de passar por uma situação dessa.